Depois, como essas redes podem ser usadas por pesquisadores e divulgadores, eu não coloquei divulgadores ali, essa é a chamada que eu tenho que... É o incentivo que a gente tenta dar dentro da academia para falar, olha, vai blogar, vai escrever, vai trabalhar em rede social, que isso traz um valor para você. Essa vai ser a venda do meu peixe. E, por fim, como que os pesquisadores e como que as pessoas fazendo essa divulgação em blogs e em outras redes sociais podem trazer um valor que pode ser colhido depois pelos publishers e que medidas que isso pode gerar que vão ter algum valor para todo mundo aí. Então, só para falar um pouquinho da minha experiência com blogs, eu tinha um problema que eu sempre quis ser biólogo, desde muito pequeno. Mas, depois que a gente entra na graduação, a gente descobre que a gente vai aprender cada vez mais sobre cada vez menos. Né? Você tem que escolher uma área e cada vez... Eu tive um professor que falou... Ele estava dando biologia celular e ele falou, célula para mim não tinha nem núcleo. Eu quero saber da borda dela só. Então, eu achei difícil conviver com essa perda de riqueza, com aquilo que me interessava. E a válvula de escape, por incentivo de amigos, foi o blog. Foi escrever das coisas que eu gosto, que eu leio, que eu mexo. E divulgar para todo mundo. Não necessariamente só biologia, só ciência, mas um pouquinho de tudo. E tive o prazer de encontrar bastante gente interessada online. Acho que blog é um ótimo filtro social para você encontrar gente altamente motivada. Eu não conheci quase nenhum autor de blog de ciência em específico que não seja um bom pesquisador ou que não seja uma pessoa muito interessada, envolvida em tudo. Acho que o filtro dele começar a fazer isso já é muito legal. E surgiram ótimas interações. Conheci o Carlos Otta, que hoje é professor. Reencontrei o Carlos Otta, que tinha sido veterano meu, monitor e disciplina, e encontrei ele no mundo online e falei, você é aquele Carlos Otta? Ele, costuma ser esse. E ele já tinha um blog de ciências, a gente lia os mesmos blogs lá fora, que era a rede scienceblogs.com. Na época, hoje, boa parte desses grandes blogueiros que fundaram o Scienceblogs já estão em outras redes, já criaram outras redes fora. A rede da Discover Magazine, da Scientific American, do The Guardian, da Nature. Então, mas 2006, 2007, quando a gente estava começando isso, era a grande fonte de inspiração. Ele falou, não, você lê a rede, eu também leio, vamos montar uma rede de blogs brasileiros. E a gente começou a convidar a gente interessada, os blogs que a gente gostava de ler. E montamos em agosto de 2008 o Blogatórios, que começou com esse nome que só a gente sabia falar, com 20 blogs e 22 blogueiros. A grande maioria pós-graduandos, que é quem está envolvido mais com isso, com internet, tem mais familiaridade, se motiva a fazer. A gente tentou divulgar aqui no Brasil, um pouquinho de divulgação, alguma coisa, mas 3 dias depois que a gente estava no ar, a gente recebe um convite do scienceblogs.com para representar eles em português. Então, eles fazem um sistema de franquia no resto do mundo. Na Alemanha, o Scienceblogs alemão ele é contratado da revista Época da Alemanha, mas aqui no Brasil eles falaram, a gente quer só ter a presença em português, pôr o pé na América Latina, por que vocês não representam a gente? Pega o nome já. E a gente conseguiu, alguns meses depois, lançar o Scienceblogs Brasil, que de lá para cá cresceu. A gente está com 41 blogs, alguns, não são todos os 20, que continuam até hoje. A gente tem esse problema de que a pessoa começa a escrever, fica motivada, faz bastante, depois cai, e o dia volta e cai, mas uma dessas a gente acaba perdendo gente do barco. Já são mais de 50 blogueiros e trouxe bastante experiência para compartilhar com vocês para os próximos passos. Bom, primeira coisa, o que são redes sociais? Isso aqui é um tweet falso. Estou pegando emprestado de um colega que me ensinou que se você quer passar o conceito resumidamente, tenta fazer um tweet, tenta escrever isso em 140 caracteres, que você vai ter que explicar a coisa rapidinho. Isso aqui eu peguei a definição da Wikipedia, que fala que redes sociais é um grupo de aplicações baseadas na internet que permitem a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário. Essa é a palavra aqui. É o conteúdo gerado pelo usuário. Isso é o que vai fazer toda a diferença em redes sociais. Especialmente porque esse conteúdo é interativo. Então, como é que funciona qualquer rede social, blog, Twitter, Facebook, qualquer comunidade que você vai entrar? É um sistema simples, você vai criar um perfil fácil, rápido, 2 ou 3 cliques, a maioria deles de graça, não demanda nenhum investimento grande para começar, nenhum grande compromisso. É um sistema interativo e do fato desse sistema ser interativo é que vão vir todas as consequências daí para frente. Tá? A gente tem
A gente cresceu numa época em que conteúdo da TV vinha da TV para cá. Então, você liga, você é obrigado a assistir o canal que você quer, na hora que você quer, com a programação que eles oferecerem e com quem eles quiserem mostrar ali. Hoje em dia, qualquer criança acha isso insuportável. Tem uma criança de 5 anos, 7 anos hoje, fala, não, você vai ter que acordar às 9 da manhã se você quiser ver o desenho. Se ela estiver solta, ela vai entrar no YouTube, pegar o desenho, assistir a hora que ela quer, na ordem que ela quer, o desenho que ela está interessada, e tá bom para ela. E ela também vai ver que se ela fizer um vídeo em casa e colocar na internet, ela está no mesmo canal que o Bob Esponja. Então, quer dizer, não tem mais essa barreira de conteúdo de lá para cá. Eu não só escolho como eu quero interagir, quando eu quero interagir, se eu quero interagir no meu iPod, no videogame, se eu quero na TV, se eu quero no computador, logo mais na geladeira, no fogão, todo lugar vai ter telinha. Não perguntei para que uma TV tem que ter uma tela, mas vai ter. E eu posso fazer parte do conteúdo que está ali dentro. Eu tenho o mesmo peso que a Xuxa agora. O vídeo da Xuxa tem não sei quantas mil visualizações, e quem está fazendo conteúdo e colocando ali dentro tem aquilo ou mais. Eu convivo com um pessoal muito legal aqui, que é eles eram aqui do Rio, estão agora em Curitiba, que é o pessoal do Jovem Nerd, que eles têm o podcast deles, que é um programa em áudio, eles têm os vídeos agora, que tem 200, 300 mil visualizações. O podcast tem um ibope maior do que o CQC da Band, quando você faz a conta de quantos downloads tem por episódio e o que é um ponto de audiência. Quer dizer, pouca gente conhece, mas quem conhece ouve, e o pouco não é mais pouco, né? E agora eles têm um poder que eles conseguem publicar um livro, e o livro vende por semana 4.000 unidades ou por mês. Eu sei que é publicação própria, eles estão bancando a gráfica, eles estão fazendo a entrega, só que se você fizer a conta do livro mais vendido da semana na Veja, que é o livro do Boninho, eles estão vendendo mais cópias do que o Boninho. Quer dizer, que é uma mídia paralela, interativa, que eles fizeram, bancaram o livro dos amigos, mas tem um poder maior do que a mídia convencional. Eu não conheço alguém que tem um poder maior de mídia que o Boninho. Então, esse conteúdo ele é restrito, você consegue fazer todo tipo de mídia, publicar em todo canto, em outras línguas, interagir com gente em todo lugar. Você não está restrito mais pelo formato, é barato, tem um longo alcance, tanto em tempo quanto em conteúdo. Acho que a grande revelação para mim veio na época da gripe suína, quando eu comecei a escrever sobre gripe, o blog passou de 200 visitas diárias para 10 mil de gente lendo um texto sobre gripe, que acreditem, não é muita coisa, mas era gente que estava lendo, comentando, discutindo, e você percebe que tem um valor aquilo ali, e o conteúdo que está lá agora, se tiver uma crise de gripe suína daqui a 10 anos, o texto está lá ainda, então é permanente. Tá? Eu tenho esse alcance tanto de distância quanto temporal. Eu posso fazer essa publicação imediatamente, a gente pode estar comentando agora no Twitter com a hashtag Redes e Ciência, o que está acontecendo aqui, discutindo e participando. E, de novo, todo tipo de mídia que você pode participar. Mas por que eu não queria falar do que é de cada rede social e como funciona cada rede social? Vou usar o Twitter para vocês como exemplo do que essa interação entre as pessoas que estão ali dentro faz com uma rede. Para quem nunca usou, o Twitter ele é um site que compartilha mensagens curtas de 140 caracteres que você pode trocar. Ele começou em 2006 e agora já está com mais de 200 milhões de usuários, embora boa parte disso seja spam ou propaganda e tudo mais. Mas vocês vão ver o que acontece. Isso aqui é um rascunho dele, ainda de 2005 ou 2006, da concepção mesmo, do bloquinho de anotação do pessoal que criou o site, de como ele devia ser. Só que engraçado é que o Twitter ele foi lançado para trocar dicas, SMS de quem está fazendo o quê. Então você está indo no cinema, você está no shopping, você está em algum lugar, você manda um SMS para o Twitter e ele manda para os seus amigos o que você está fazendo. Então, estou no cinema, quem vem? Estou na palestra, quem pode vir? Quem vai fazer? Ele foi concebido para isso em 2006. Só que ele saiu do que você está fazendo para o que está acontecendo no mundo agora. Em 2006 a ideia era simplesmente contar o que você está fazendo. Hoje em dia, se você quiser saber o que está acontecendo em Tóquio, você entra no Twitter e vê qual é o trending topics de Tóquio para ver o que as pessoas estão discutindo lá. E isso é fruto do tanto de gente que está participando ali, e isso ninguém concebeu em 2006. Garanto para vocês que quem desenhou o Twitter não estava nem imaginando que ele podia funcionar desse jeito ou servir para as coisas que ele serve hoje.
como é que dá para saber isso? Por exemplo, o arroba. Se eu quero... O Twitter ele é bastante apelativo para celebridades e para o pessoal que quer divulgar alguma coisa, porque ele pode ser unilateral. No Facebook, se eu adiciono 5 mil pessoas, eu sou obrigado a conviver com o conteúdo que essas 5 mil estão fazendo o tempo todo. E torna inviável a minha timeline. A não ser que eu tenha 5, 6 perfis, ou divida muito bem o negócio, eu sou obrigado a... Se eu participo com muita gente, eu tenho que ver muito conteúdo ali. O Twitter não. Eu sigo quem eu quero, quem quiser me segue. Então, se eu quiser seguir 300 pessoas, que é o que eu sigo hoje, descobri ontem, nem fazia ideia que era tanta gente, o que já acho muito, mas o conteúdo ainda é humanamente processável, eu sigo 300. Se 1.500 querem me seguir, eles me seguem. Eu não preciso ler o que todo mundo está escrevendo. Mas se essas pessoas quiserem interagir comigo, elas mandam uma mensagem com @oatila e eu recebo. Então, quer dizer, eu estou acessível a elas, eu posso ler o que elas estão produzindo, mas eu não preciso ler isso o tempo todo. E esse arroba, para você mandar para aquela pessoa, então mesmo se ela não te segue, ela vai receber a sua mensagem se você coloca arroba no nome dela, não estava no plano inicial do Twitter. Isso foi demanda de usuário. No primeiro evento que eles fizeram, não, eu quero falar com essa pessoa, quando eu mandar mensagem arroba fulano, é para você, tá fulano? Aí eles começaram a associar um link ao arroba. Então agora, se você mandar arroba fulano, é para aquela pessoa que a mensagem vai. E incorporaram isso no sistema. A mesma coisa a hashtag. A hashtag teve algum congresso, algum evento que eles estavam divulgando. Não, o que for falar do evento, coloca esse símbolo no final, porque aí eu sei que se eu não estou lá, eu não quero saber, eu não vou ler a mensagem, e se eu quiser ler a mensagem, eu faço um buscador que vai procurar exatamente por aquele símbolo ali dentro. E o Twitter incorporou isso. Então, agora tem a hashtag. Se você puser a hashtag redes e ciência, você vai ver o que estão discutindo em torno dessa apresentação nesse momento. Também foi gerado por usuário. Os RTs. Então, se eu gostei do que alguém escreveu e quero passar essa mensagem adiante, eu estou retweetando, eu dou um RT. Também foi o usuário que gerou. O símbolo, inclusive, agora tem um botãozinho lá que eles incorporaram. A mensagem direta, a lista de usuários, que é uma coisa que facilita muito mais agora, surgiu com demanda. Os encurtadores de URL. Então, eu tenho 140 caracteres para escrever, eu não posso compartilhar um link de 120 letras que vai ocupar a mensagem inteira. Então começaram a surgir sites que você coloca o link lá dentro, ele gera um código muito mais curto, ele tem um bit.ly / 7 números que não fazem sentido para ninguém, mas ele vai interpretar e vai te jogar para a URL longa. Peraí, se eu estou encurtando o link agora, eu posso colocar um código ali dentro que também conta os cliques. E eu também posso ver agora onde esse link é compartilhado. Eu também posso contar quem clicou, de que região que é, ou se a pessoa leu o texto ou não, ou se ela voltou para o Twitter ou não, ou quem mais compartilha aquele link, ou quem compartilha esse link também compartilha o quê? Ou que perfil que tem mais influência na rede quando ele compartilha um link. Então isso tudo foi sendo gerado de acordo com o número de usuários que o Twitter tinha. O Twitter com 100 pessoas era uma coisa, trocando SMS. O Twitter com 10, 100 mil pessoas era outra. Começou a surgir essa demanda por botões, arrobas e tudo mais. O Twitter hoje, com 200 milhões, ele me deixa ter trending topics. Eu sei o que cada cidade está discutindo. Eu sei que no Brasil, toda noite, todo mundo twitta oi, oi, oi. E todo mundo fala da Carminha. Twitter, eu juro para vocês que a TV está desligada já tem alguns meses, mas não tem como não saber por conta disso. São Paulo já é a 4ª cidade mais ativa no Twitter, o Rio de Janeiro acho que é a 8ª. Então o mundo inteiro, se quiser saber o que está acontecendo em São Paulo ou no Rio, se quiser saber como está chovendo em São Paulo, que todo mundo fica maldita chuva, e a chuva sempre entra para os trending topics, é só procurar por cidade ali. O Twitter com 200 milhões de pessoas, ele me deixa ter ações contra desastres naturais. Então teve o tsunami no Japão, olha, tal cidade está inundada, tal região tem energia, tal região não tem, aqui tem comida, aqui não tem, esse mercado está assim, aquilo ali está assado. Ele me permite organizar o que foi a Primavera Árabe, foi tudo organizado por Twitter. Então vamos se encontrar na praça tal, vamos fazer tal coisa, vamos protesto aqui, por aí vai. Mas isso não é o Twitter que permite isso. É o número de usuários que eles têm. Se fosse qualquer outra rede que não o Twitter, estariam usando para a mesma coisa. Isso é uma propriedade que o sistema gera depois de um tempo, de acordo com o número de pessoas que estão ali fazendo uso daquilo. Então, não tem como chegar para vocês hoje e falar, olha, tem essa rede social aqui que ela funciona assim. Ela funciona assim hoje, com 1 milhão de usuários. Ela com 18, com 20, com 100 milhões de usuários é outra coisa. Ela pode ser usada... Vão começar a surgir outras funções para ela, vão começar a ter outros usos que ninguém tinha imaginado antes.
Eu duvido que o cara que bolou o Twitter pensou que um dia ia ter um perfil falso do Oscar Niemeyer que fica espizinhando o perfil falso da morte. E fica, hoje não, saí do hospital, você nem me pegou, não sei o que, e ficam brigando ali. Isso é uma coisa espontânea. Ninguém quando criou o Twitter pensou que iam fazer um perfil falso do padre que saiu voando com os balões lá e falar, tô passando em Curitiba, meu GPS caiu e por aí vai. Quer dizer, não tem como saber para que aquilo vai ser usado conforme ele vai sendo popularizado. É um paralelo que a gente faz com a tecnologia. Quando alguém criou o celular, estava pensando em ligação. Hoje em dia, a ligação no celular é aquela coisa que as pessoas fazem para atrapalhar você. Você está navegando na internet, você está vendo e-mail, você está mandando SMS, você está tirando foto, você está jogando Angry Birds, você está fazendo qualquer outra coisa e alguém te liga para te encher o saco. Então, o sétimo uso mais comum hoje em dia do celular é a ligação. E a tendência é só diminuir isso. Ou seja, eu vou ligar, mas peraí, se eu mandar e-mail, a pessoa responde quando ela quer. Tem muita gente hoje em dia que prefere muito mais uma mensagem para responder do que, vou ter que parar para atender. Às vezes você nem está numa situação que você pode atender com o celular. Então, o processo com redes sociais e com qualquer tecnologia é um processo dinâmico, não é estático. A rede social que você conhece hoje não é a mesma que ela era 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há 2, 3 anos atrás. E não espere que ela vá continuar igual. Não crie uma expectativa de que você vai trabalhar desse jeito nessa rede, que isso vai ser sempre assim. Amanhã a política dessa rede muda. O Facebook já fez isso umas 5 ou 6 vezes com anunciantes e com uma série de outros serviços. Por demanda dos usuários, eles são obrigados a mudar uma coisa ou duas, e aí todo mundo que estava contando com aquela função de antes fica sem aquilo, especialmente com regulação de privacidade hoje em dia. Todo mundo tem essa preocupação com o Facebook, que eu acho muito saudável, mas ele é o de menos. Todos os outros, como o Google, tem um problema de privacidade muito maior que ninguém discute, mas no Facebook isso é discutido e eles são obrigados a mudar isso semanalmente, quase. Esse processo é um processo espontâneo. Tá? O Abel falou do que fica perto do metrô. Hoje em dia a gente tem essa resistência a redes, a sites, a Twitter, Facebook, né? Eu brinco que eu tive um professor que literalmente imprimia um e-mail para ler. Então a secretária tinha que receber os e-mails, imprimir todos, deixar na sala dele, ele lia, escrevia a resposta, datilografava, dava para ela mandava o e-mail de volta. Só que chega um ponto, esse processo espontâneo, chega uma hora que seus netos todos têm Facebook, todo mundo em volta tem Facebook, você não vai ter outra escapatória. Se você quiser ver as fotos, e não entrar no Facebook, ninguém revela mais foto. É um processo retroalimentado, quanto mais gente tem, mais gente vem. Quando está todo mundo saindo do Orkut, todo mundo sai do Orkut, vai para outra rede. Previam que o Facebook fosse tornar a rede dominante no Brasil em 4 ou 5 anos, por conta do tamanho do Orkut aqui. Essa troca foi em 1 ano, foi quase imediata. Vocês pensaram nos milhões de usuários que foram para lá, e todo mundo já estava no Facebook reclamando que estava cotizando, mas todo mundo foi. É um processo dependente de escala. É o que eu disse para vocês, com 10 mil pessoas a rede é uma coisa, com 100 mil pessoas ela é outra, com 1 milhão de pessoas ela é outra completamente diferente, e com 1 bilhão de pessoas a gente não faz ideia do que isso vai ser. Mas não faz ideia mesmo, porque, de novo, surgem novas funções, surgem novas coisas que vão acontecer ali que você não tem como prever de agora. É um processo imprevisível. Mas é inevitável. Um dia alguém vira para você e fala, como você não tem celular? Não vou falar com você porque você não tem celular. Chega uma hora que você tem que ter um celular. Chega um dia que alguém fala, não, você tem que ter um e-mail. Não dá para te mandar uma carta, não dá para te mandar uma mensagem, você tem que ter um e-mail. Pois logo mais você vai ter um dia que alguém vai te ligar e falar, não, cadê o perfil de vocês no Facebook? Não, a gente não tem. Como não tem? Não tenho como falar com vocês se não for pelo Facebook, ou o Twitter, ou a rede que for que tiver no momento. Isso é um processo sem volta e quanto mais gente usando, maior é a pressão para você entrar e fazer uso daquilo. Para quem quiser se inteirar um pouco desse processo todo de criação e de mudança de rede, eu recomendo muito o What Technology Wants, que é o livro do Kevin Kelly. Ele é um dos fundadores da Wired, acho que ele é o criador da Wired, que é uma das melhores revistas de tecnologia dos últimos 15 anos ou mais. Eles estão sempre na ponta do que está surgindo. E ele descreve nesse livro o processo de surgimento de tecnologias que explica também redes sociais e qualquer outra coisa, que é essa história de
Começa com o uso, funciona ou não, pega ou não, quando pega, cada um começa a usar para uma coisa, a coisa começa a diversificar, crescer, e vai mudando, adaptando. É um processo meio que evolutivo mesmo, e imprevisível. Recomendo muito para quem quiser se inteirar mais do assunto. Então, tinha que ter um 2 aqui no canto, tá? Só para deixar claro que redes são esse processo maluco, mas a gente vai ver agora de jeitos produtivos de usar isso aí. Então, eu vou dando um item ou dois para cada etapa daquela que eu falei que a rede social permite. Então, se ela permite o conteúdo gerado pelo usuário, quando eu tenho divulgador de ciência, quando eu tenho pesquisador divulgando, não se preocupem com o texto ali, tá? É só para... é a prova do crime. No caso dos blogs escritos por pesquisadores, quem é o usuário gerando esse conteúdo? É o próprio pesquisador, que no caso é um especialista no assunto. Por que eu falo que isso é relevante, é importante? Isso aqui é uma coisa que aconteceu comigo em 2009. Saiu um trabalho na Nature dizendo que tinham descoberto a estrutura do genoma do HIV, o que para mim tinha uma relevância enorme, porque não a sequência, o genoma dele já estava sequenciado desde 85, mas eles descobriram que essa sequência ela adota uma conformação, ela tem um formato todo especial que o vírus usa para manipular a célula, para fazer as coisas que ele quer no tempo que ele quer. E para mim explicava muita coisa que eu estava estudando. Como eu disse para vocês, eu tenho um alter ego pesquisador, né? E o que me chamou a atenção foi que eu recebi isso da agência FAPESP e estava escrito lá que o vírus causador da AIDS foi sequenciado, o genoma dele foi sequenciado. Eu falei, não, peraí. Mandei um e-mail para a agência FAPESP. Falei, olha, não foi sequenciado. Sequenciado já foi faz tempo. O que eles viram foi a estrutura. Em 10 minutos o pessoal da agência FAPESP já tinha corrigido, colocou tudo no ar, ok. Mas como tem bastante gente que sabe que eu trabalho com HIV, todo mundo ficava me mandando e-mail daquela notícia em outras fontes. E por já ter visto esse erro na agência FAPESP, eu comecei a procurar nas outras. Eu achei em todas elas. Me mandaram coisa da Veja, me mandaram coisa do Terra, do Correio Brasiliense, e todos eles tinham o mesmo erro. E todos eles tinham a mesma estrutura do texto. Eu não estava entendendo por que todos eles tinham o primeiro parágrafo falando que o genoma foi sequenciado, o parágrafo no meio falando que o RNA era isso, aquilo, e o parágrafo final falando que isso permitia a cura. Sempre é o roteiro, né? Apresenta o problema, fala o que fizeram e fala que isso vai curar, no mínimo, umas 3 coisas do mundo. E o que eu estava estranhando mais é que tinha um problema. No meio do texto também tinha uma confusão. Eu comecei a procurar a fonte daquele texto, procurar fonte, e eu cheguei no press release da universidade onde o trabalho foi produzido, divulgando o trabalho. Só que o press release tinha exatamente a mesma estrutura de todos os textos. Aí eu tive a pachorra de pegar o press release, copiar ele direto no Google Translate, mandar traduzir automático e procurar o texto que saiu daquilo sem tocar nele. Essa daqui é a frase que para mim causou mais problema, que ela tinha um erro de concordância. E eu coloquei essa frase entre aspas no Google para procurar exatamente essa frase. Voltou mais 50 resultados. Eram uns 20 órgãos de notícia diferentes, com a mesma notícia. Eu não sei quem copiou de quem, eu não sei se todo mundo teve a ideia de jogar no Google Translate. Eu sei que o mesmo press release, traduzido muito porcamente, estava sendo passado adiante. E digo para vocês que isso vai ser um problema cada vez mais recorrente. Tá? Falando da grande mídia aqui, que eu tenho algum contato, eu sei que o Estadão está com 2 jornalistas para cuidar de ciência e saúde, o G1 está com 1 jornalista para cuidar de ciência e saúde, a Veja devolveu um e-mail para a gente, porque um dos blogueiros dos 6 blogs, o Carlos Zota, falou para eles que eles tinham errado numa notícia, que eles falavam que a base era o gene, e a resposta deles foi: a Veja não tem compromisso com a realidade. Eu juro para vocês que foi essa a resposta que eles receberam. Então, são honestos, né? São honestos, então, né? Se vai fazer, você fala que você faz. Fizeram isso, falaram: a Veja não tem compromisso com a realidade, fica com o problema seu aí. E é delícia, né? Você ouvir isso falar. E todos os outros estão indo pelo mesmo caminho. A Folha, que para mim era a última referência de quem contratava, tem biólogo escrevendo sobre biologia na Folha, tinha físico escrevendo sobre física. A Folha está com 2 jornalistas agora. O Reinaldo Lopes, que é o editor, e a Juliana, escrevendo com ele, cuidando de ciência e saúde. Agora você fala, como 2 jornalistas vão dar conta de 5 ou 6 notícias de ciência por dia, tendo que entrevistar o autor, entrevistar um pesquisador que trabalha com aquilo, falar com alguém. Não vai.
Eu não conheço alguém que dê conta de fazer isso. O que ele vai fazer é pegar o texto, o press release, dar uma lida, se tiver alguma dúvida, tentar tirar com quem está ali a uma ligação de distância no máximo, traduzir aquilo e colar. Se fizer mais que isso, eu dou os parabéns, porque eu não dava conta, mas nem sonho. E não é só aqui no Brasil isso, é uma tendência mundial, né? Com a crise econômica e tudo mais, e com os jornais perdendo assinantes, porque agora, né, ninguém mais quer receber aquela notícia fechada, feita, no jornal que chega em casa. Você quer procurar a notícia que te interessa, vai ler em outras fontes, vai comparar. O primeiro caderno que fecha é o caderno de ciência. O da Folha foi parar, era um caderno de destaque, foi parar no meio de outro, foi parar no outro canto, eu nem sei onde está agora. Em uma folha de ciência, sei lá onde, lá no meio. E a tendência mundial fazer essa mesma coisa com todos eles. Então, nesse sentido, o pesquisador ele ainda tem a flexibilidade de escrever quando interessa, vai botar esse conteúdo na internet. O que para a criança que está entrando hoje é a mesma coisa. A gente tem esse respeito pela Folha, pela Veja, pela Barça. Lembra da Barça? Que você ia lá xerocar na biblioteca e tudo. A gente tem essa noção de autoridade de conteúdo que para quem está entrando hoje em dia online não existe isso. O YouTube para ele é a mesma coisa que a Globo. O jornal e o blog é o mesmo conteúdo. Ele vai entrar no Google, procurar e vai clicar na resposta e vai ler. E a Yahoo Respostas, aquela coisa bizonha, para as pessoas aquilo é conteúdo e vale. E é o que eles vão levar em conta. Então, para o pesquisador que tem o tempo de parar e escrever sobre o que ele entende e falar bem disso, se comunicar bem, além dele aprender a se comunicar bem, ele ainda está fazendo esse favor de levar um conteúdo que o jornalista, que antigamente podia fazer, não está tendo como fazer hoje em dia e não vai fazer mais. Eu acho que uma coisa que o jornalista nunca vai deixar de fazer, eu acho muito legal, é jornalismo investigativo em ciência. Então, pesquisador com problema de plágio, política de ciência, esse tipo de coisa que eu acho fantástico. Agora, falar sobre uma nova descoberta, ninguém tem mais capacidade de falar disso do que quem faz aquilo, quem mexe com aquilo. Eu escrevo sobre o que eu escrevo porque eu gosto disso. Eu não tenho que escrever sobre a sonda pousando em Marte, e o novo tratamento para o câncer, e o novo camaleão descoberto em Madagascar, que é do tamanho de uma unha, e a descoberta em HIV. Eu vou escrever sobre o que me convém no meu tempo e falar bem disso. Né? Também, a interatividade traz um poder para o pesquisador que a gente não tinha antes, que era feito uma descoberta revolucionária, que ia mudar a maneira como a gente entende a vida, que eles iam fazer um anúncio na imprensa, e que ia ser uma grande convenção, e tudo mais. Estava todo mundo esperando que eles fossem falar que eles tinham descoberto ET. E o que eles falaram foi que eles tinham encontrado uma bactéria que incorporava arsênico no lugar de fosfato no DNA, e que isso mudava o jeito que a vida pode acontecer e tudo mais. Eu achei muito legal, mas todo mundo ficou questionando por que o anúncio foi feito junto da liberação do artigo. Eles marcaram a coletiva de imprensa para 3:01, porque o embargo ao artigo acabava às 3 da tarde. Eles já foram anunciados numa coletiva de imprensa, já soltaram isso para todo mundo, eles não deram nem tempo de alguém poder ler, checar, mandar para outros pesquisadores, perguntar o que eles achavam daquela pesquisa, discutir e depois tratar disso. Eles já anunciaram aquilo como verdade final, definitiva, que eles tinham encontrado, super relevante. E a Felícia Wolff-Simon é a primeira autora desse artigo. Se ferrou grande, não é aceita mais hoje na NASA, não é aceita em lugar nenhum, está solta na vida sem nada. E a Rosie Redfield é uma pesquisadora da Universidade de British Columbia que trabalha com metabolismo bacteriano. Ela purificou muito DNA de bactéria, mexeu bastante com isso. Escreve o RR Research. O PDF está disponível no site do evento, tem todos os links lá dentro, não precisa se preocupar em anotar. E a Rosie Redfield, que ela falou, não, trabalho com isso, eu sei que na purificação de DNA tem um monte de etapas aí, e esse DNA, se ele tivesse arsênico, ele ia ser hidrolisado na água, ele não é viável, quimicamente viável. E ela pegou o artigo e foi discutindo no blog dela o que ela via de problema em cada etapa. Ela falou, olha, esse tampão aqui pode ter fosfato, aqui pode ter fosfato, aqui não sei o que, aqui não sei o que. Então, para mim, isso não é definitivo, eu vejo esses problemas nessa pesquisa e por aí vai. E o negócio cresceu do dia para a noite. Quem escreveu sobre a descoberta, referenciou ela sempre. Então, olha, foi descoberto isso pela NASA, mas tem uma pesquisadora aqui, a Rosie Redfield, que escreveu aqui nesse link, que isso pode ser um problema. E chegaram com isso para a NASA. Falaram, olha, mas e aí esse problema? Não, a gente só reconhece o artigo científico. Quer dizer, para anunciar na imprensa, eles têm toda a liberdade de falar.
Mas depois, para responder a isso, tem que ser no artigo, só artigo acadêmico. Tudo bem. Ela começou a trabalhar em cima disso. Ela falou, não, vou testar, vou reproduzir os experimentos do paper. E foi escrevendo toda essa etapa de reconstrução no blog dela. Se vocês entrarem nos arquivos do blog, vocês vão ver ela, hoje eu fiz o tampão tal, tentei tirar o fosfato, essa bactéria está crescendo bem, essa não está, a coisa está indo assim, assado. E ela foi ganhando gente que foi se envolvendo no trabalho dela. Então, eu estou com um problema para medir se eu tenho contaminação de arsênico. Aí um cara de outra universidade, eu trabalho com isso, eu faço purificação, extração, eu trabalho com análises químicas, eu posso fazer essa etapa para você. Aí outro, eu preciso fazer o sequenciamento. Não, a gente tem um centro de genômica aqui, a gente faz esse sequenciamento. E ela foi incorporando essas sugestões, esses comentários na pesquisa dela. O resultado saiu na Science. O paper da Felícia, o Simon, foi retratado. Eles sugeriram a todos os autores que eles retratassem, todos eles disseram que ok, menos ela. Eles falaram, bom, sinto muito, tiraram. Está marcado lá hoje em dia como pesquisa controversa e tudo mais, e tem essa resposta. Tem outra resposta da Rose Redfield, que foi publicada antes. E cada um desses autores aqui, vocês podem ver que eles têm vários numerozinhos, né? 2, 3, 4, 5, 6. Não são pessoas do departamento dela, não são alunos dela, são pessoas de outros lugares que colaboraram com ela via comentários e fazendo parte da pesquisa com ela, que entraram no artigo depois. E esse artigo está inteiro publicado no blog dela, antes dele ser publicado na Science. Passo a passo que ela fez, os resultados que ela teve, tem gente discutindo, olha, essa curva de crescimento está boa, não está, isso não pode. O manuscrito dela, ela mandou antes para o ArchiveX, as pessoas revisaram, discutiram com ela. Todo o processo de peer review, ela pegou os comentários dos revisores, publicou no blog dela, discutiu aquilo, falou a resposta que ela fez. O paper inteiro, o processo inteiro dele está disponível no blog dela. E deu certo. Não é toda a pesquisa que você pode fazer isso, mas ela garantiu a autoria do artigo, porque ninguém pode falar que é plágio, roubar a ideia dela e tentar publicar antes, porque está tudo ali descrito que ela fez. Tem também o pós-peer review. Depois que o paper é retratado, ainda tem blog para discutir por que ele foi retratado. Recomendo muito o Retraction Watch. A desgraçaria tremenda, mas sabe, ver acidente na estrada, assim? É tipo isso, eles estão o tempo todo acompanhando que artigos que estão sendo retirados dos periódicos, por que eles são retirados, vão entrevistar o autor, vão entrevistar o editor para discutir por que ele tirou aquilo do ar, como é que a coisa aconteceu, e às vezes saem algumas pérolas. Esse aqui é um exemplo. Teve um pesquisador aqui da Unesp de Rio Claro, que trabalha com entomologia forense, que teve um artigo retratado, e alguém que conhecia a coisa entrou lá nos comentários e falou, olha, não é só esse artigo dele que tem problema não, eu chuto que tem outros. Chegaram em 11 artigos dele. Aí outro entrou lá e falou, olha, eu acho que esse livro dele também tem problema. Aí descobriram que o livro inteiro que ele tinha publicado era plágio. Inteiro. E aí o pessoal começou a destrinchar, olha, essa figura que ele fala para essa larva de mosca é a mesma figura que ele usou aqui, só que para outra espécie, esse gráfico é o mesmo desse outro, esse resultado é o mesmo. Caiu na internet, né? Todo mundo vai subir em cima disso e vai destruir. Eles chegaram à conclusão de que até a carta de retratação dele era um plágio, ele tinha copiado de outro pesquisador e mandou a mesma carta para 11 lugares. Então, de novo, é uma pessoa coerente. Ele foi conciso. Mas o processo todo está descrito lá e isso é gerado pelo usuário, não só por eles terem comentado a coisa, mas todo mundo ali participando, discutindo e fazendo em cima, vai desencavando isso. E vai construindo o processo todo. Então, depois que o artigo foi publicado, foi revisado, me avisaram. Depois que o artigo foi publicado, foi revisado, discutido, mesmo assim, mesmo depois retratado, ainda podem vir atrás de você e te pegar com o que você fez. E é um processo construtivo esse, quando é com os outros. Mas, outra coisa, é um processo barato. Né? Publicar um texto no blog é muito fácil. Esse aqui é o Research Blog, é um blog que eu sou um dos editores, o Luiz, bem que está ali no final também, é outro editor do Research Blog, e ele é uma ferramenta muito legal, porque nem todo mundo, aliás, nem sempre no seu blog você está discutindo sobre pesquisa, mas se você estiver discutindo sobre pesquisa, você pode agregar isso no Research Blog. Ele é como um Reference Manager. Você entra lá, gera um código para o artigo que você vai discutir, e quando você cola esse código no final do post, ele vai aparecer lá, com o DOI, tudo bonitinho, com o PDF, se ele estiver disponível, se for de acesso aberto. E agora, todo mundo que está discutindo sobre ciência, eu posso saber que eles estão discutindo sobre ciência lá dentro.
E eu tenho um processo de peer review dos blogs. Então, se você entra lá e vê alguém discutindo um paper e a pessoa não está discutindo aquilo de verdade, ou ela está falando besteira, ou aquele artigo não justifica o texto dela, ou qualquer coisa assim, você pode ir lá e falar, olha, esse post aqui não é coerente com o que ele está discutindo. A gente tem um processo de revisão, inclusive, dos blogs. E agora a vantagem é, e eu digo isso que se alguém já teve um problema de saúde sério na família, câncer, tem noção do que é isso, de você entrar na internet para procurar como é que aquela terapia funciona, o que aquele medicamento vai fazer, ou qual é a chance de recuperação, ou qual é a chance de sobrevida, e por aí vai, e você tromba às vezes com um artigo de acesso fechado, que você vai ter que pagar 40, 60 euros para ler ele, e que está em inglês, está em alemão, está em outra língua. Então, para o grande público, pelo menos para o público interessado, o blog ele acaba virando um jeito de você, primeiro, pegar o artigo que estava disponível para ele ler e esmiuçar tudo que estava ali dentro para ele, e depois pegar aquela linguagem científica que é incompreensível para a grande maioria e esmiuçar aquilo. Então você está dando dois acessos. Você está dando acesso ao trabalho, ou pelo menos um grande comentário sobre ele, e você está dando acesso ao que está descrito no trabalho que a pessoa não necessariamente ia entender se não fosse no blog. Então, torna outro conteúdo também mais barato. É um processo de longo alcance, e alcance que eu estou falando aqui não é alcance de audiência. Eu tirei os slides de audiência para não ficar falando de quantas visitas o blog tem, tudo, porque acho que não é nem o foco da apresentação, mas isso aqui é o alcance de poder que o blog traz. Tá? Para quem acompanhou a zorra toda com a Elsevier, a Elsevier tem bastante medidas controversas, especialmente lá fora, que as universidades estão votando que periódicos que vão assinar ou não. Aqui a gente está embaixo do guarda-chuva da CAPES e de CNPq, de grandes convênios que a gente não fica sabendo quanto aquilo custou ou como aquele artigo veio parar no computador. Mas para quem tem que votar todo ano se vai assinar de novo aquela revista ou não, eles estavam muito descontentes com algumas políticas da Elsevier, porque, principalmente por venda casada de periódicos, então se você quer assinar Cell, você vai ter que assinar esses outros 30 que ninguém está interessado. Se você quer assinar essa outra revista que é muito boa, você vai ter que levar essas outras que ninguém quer. E pelo preço deles, a Elsevier acho que é a editora mais cara que tem, eles estavam cobrando $60 ou 60 euros por um artigo solto, que não vai render direito autoral para o pesquisador que escreveu aquilo. Eu não entendo muito como é que eu posso comprar uma música, eu estou pagando o cantor por $99, por 99 centavos de dólar, e eu vou pagar 60, 40 dólares por um artigo, mas a política deles estava funcionando muito bem, mas tinha bastante gente descontente com isso. E o NIH começou com aquela política de, se você tem pesquisa financiada pelo NIH, você é obrigado em 6 meses depois da publicação a disponibilizar isso dentro do PubMed para todo o público ter acesso. Que seria muito fácil de implementar no Brasil, porque você tem 2 órgãos de fomento ou 3 no país todo. Mas, e junto com o PIPA, a SOPA e todas aquelas leis que estavam tentando passar no Congresso para regular a informação na internet e copyright, o Michael Eisen, que é um dos fundadores da PLOS, da Public Library of Science, ele encontrou um projeto de lei lá, ou mandaram para ele um projeto de lei, que estava dizendo que qualquer conteúdo mandado para empresas privadas automaticamente não poderia ser disponibilizado. Ou seja, meu manuscrito, se eu mandar ele para a Elsevier e a Elsevier mexer nisso, independente de ser publicado por ela ou não, ele não pode ser mais disponibilizado de graça. Tem que ter a permissão da Elsevier, o que basicamente ia acabar com essa política da NIH. E quando ele foi ver quem estava propondo esse projeto de lei, ele chegou em 2 congressistas que tinham lobby da Elsevier. Então ele, provavelmente madrugada, feliz da vida, foi lá escrever que tinham congressistas financiados pelo Elsevier, indo contra a política da NIH de acesso à pesquisa, e publicou isso no blog dele. E foi a gota d'água que estava faltando, sabe? A palha que quebrou as costas do camelo? Era o que estava faltando. Por quê? Juntou todo mundo descontente com a Elsevier, entre elas o matemático Timothy Gowers, que é um dos maiores matemáticos ingleses atuais, que virou e falou, olha, estou descontente também, edito revista da Elsevier, e sempre achei um trabalho ingrato, nunca recebi por isso, já vi revistas muito ruins sendo editadas por eles, eu acho que esses pacotes que eles vendem de periódicos não são legais, e quer saber? Não reviso mais paper, não edito mais revista, não publico mais conteúdo com eles. Não vou fazer mais nada disso. E se você quiser fazer o mesmo, assine o meu Cost of Knowledge e declare aqui se você vai fazer ou não isso também.
Isso aqui ainda era 7 mil, hoje em dia ele deve estar quase 20 mil pesquisadores cadastrados que estão falando assim, não vou revisar, ou não vou publicar, ou não vou editar, ou os três, e por aí vai. Então, isso, de novo, a Elsevier foi o alvo porque é a editora que estava cobrando os maiores preços e que tem os maiores lucros. As três grandes, Elsevier, Reuters e Springer, elas têm um lucro líquido de 30% da renda delas. Não existe outro comércio no mundo, acho que tráfico talvez, que consegue um lucro dessa ordem. O Walmart não consegue ter o lucro deles por ano, de não sei quantos bilhões que eles estavam tendo. Então fala, olha, está insustentável, os caras estão vivendo de um modelo de publicação e de venda que não condiz com a distribuição atual, só que a Elsevier foi a bola da vez. Por quê, principalmente? Não só por conta do preço, desse lobby, mas por conta da resposta que a Elsevier deu. Lembra? Entrar em rede, discussão, interação com o usuário, é o que está acontecendo, quer você queira ou não. Se você não souber lidar com isso, a realidade vai voltar na tua cara uma hora. Foi o que aconteceu com o Elsevier. Se você quer um exercício de como não fazer public relations na internet, veja o que o Elsevier fez. Por quê? Entra o editor do Elsevier lá no blog do Timothy Gowers e fala, olha, você está enganado, a gente acrescenta muito valor no paper. Na verdade, se não fosse pelo editor, o pesquisador não ia saber o que ler. Ah, então você está falando para mim que faço o teu conteúdo, que se não for você, eu não sei o que ler. Não só, o paper, se ele não tiver um bom editor e não acertar as figuras e não fizer tudo, ele não presta. A informação ali dentro não é tão relevante quanto a forma. Ah, então você está falando para o pesquisador que o que ele está fazendo e publicando ali dentro não vale nada. Que o trabalho do editor é o que resolve tudo ali dentro. Então, cada declaração que o Elsevier foi dando, foi piorando a coisa. Sabe? Quem estava na dúvida, quem estava em cima do muro se ia participar ou não, quando li uma coisa dessas, não, vou assinar lá também. Aí eles tomaram uma grande medida para resolver o problema. Fizeram um descontão para artigos de matemática. É sério. Essa foi a grande resposta da série. Ah, não, então os artigos de matemática agora estão em promoção, é só $10. Tá? E de lá para cá a coisa só está piorando. Então garanto para vocês que nos próximos 2 ou 3 anos a política de acesso e publicação, mesmo em grandes editoras que dependem desse lucro, vai mudar e está mudando principalmente por conta desse movimento. De novo, não é o blog que fez a diferença, não é uma pessoa, é um processo espontâneo que vai acontecer, mas esse é o canal por onde a coisa está acontecendo. Fosse há 10 anos atrás, a gente não tinha como saber que um pesquisador inglês está revoltado com isso, que a pessoa na China acha intolerável pagar o mesmo que um americano que ganha por mês o que ele ganha por ano. E não tinha como se organizar e fazer uma crítica dessa. Ter 20 mil pessoas falando, eu também não vou ler, não vou fazer, não vou sei. Então essas redes estão simplesmente possibilitando isso. E a coisa começa em blog, depois vai para o Facebook, aí cai no Twitter, todo mundo compartilha e o volume cresce. Se a Elsevier tivesse um bom relações públicas, que soubesse entender a dinâmica de uma rede social, entrar lá e falar, olha, estamos planejando mudar, vamos fazer, como a Nature está fazendo, a Science, todas elas, eles tinham tido um estrago muito menor. Está lá o comentário indelével agora do editor falando, não, o conteúdo do autor não é relevante. Está lá, para sempre, ou pelo menos pelos próximos bons anos. O que mais? Esse conteúdo ele pode ser imediato. Né? Então, para quem acompanhou o rolo da E. coli interhemorrágica ano passado, que teve na Alemanha, que estava tendo um monte de gente passando mal e tudo mais, um dos primeiros esforços foi pegar qualquer coisa contaminada e mandar sequenciar para ver o que tinha ali dentro. Mandaram para o Centro de Genômica de Beijing, que é enorme, os caras fizeram disso a boa propaganda deles, sequenciaram em menos de 2 ou 3 dias todas as bactérias que estavam naquilo tudo, e começaram a publicar isso no PubMed e tweetar para avisar que esses genomas estavam disponíveis. E teve um pesquisador que foi lá, entrou no PubMed, pegou aquelas sequências, fez a análise e publicou no blog na semana seguinte. Então, o primeiro artigo que eu fui ver, que saiu sobre a análise dessas bactérias, ele saiu 3 meses depois. O que é um tempo de publicação recorde de uma análise importante, desse tamanho. Mas em uma semana já estava tudo em blog. Já tinha gente falando, olha, o genoma é de tal bactéria, essa bactéria ela é uma recombinante de tal e tal, esse plasmídio ele tem resistência a esse antibiótico, esse outro é pior se você der porque ele solta uma toxina. Isso aqui provavelmente veio de vaca, os caras foram traçando qual era o adubo que podia estar contaminado até chegar no brotinho de feijão. Então em semanas, 1 ou 2 semanas depois,
da coisa acontecendo, você já tinha as primeiras análises disponíveis e já teve consequências disso, coisa que é impossível pela linha de publicação como a gente conhece. E ninguém perdeu com isso, não. Se você pegar os autores dos trabalhos, aqui está um dos outros blogs que fez a análise, são todos os autores dos primeiros artigos a sair. E ninguém depois pode falar que ele não perdeu com isso, ninguém plagiou os dados dele, porque ele já publicou isso primeiro. Legítimo ou não, está ali a análise que ele fez, depois quando ele mandar o artigo, a análise é dele. Então, claro, não é toda a área que dá para você fazer isso, mas se você precisa de uma resposta imediata para as coisas, é um ótimo exemplo. Na época da gripe suína também criaram o PLOS Express, mais o Science Express, mais um ou dois canais que eram meio blogs revisados com as primeiras análises genômicas do vírus, para ver de onde vem, o que vai, que é uma velocidade de publicação muito mais rápida do que periódico. E aqui, só para deixar uma referência para vocês, de novo, como é que a gente lida com reputação, né? Porque antigamente você tinha, né, essa revista, ou essa enciclopédia, ou essa fonte é uma fonte confiável. Hoje em dia, nas palavras do James Gleick, a Wikipedia ela é a fonte mais completa e menos confiável de conteúdo que a gente tem na internet. E digo para vocês, da parte de HIV, ela é atualizadíssima, sai um paper hoje e no máximo um mês ele já está ali no meio se ele for relevante. É um bom filtro, inclusive, de conteúdo novo. Mas a gente tem esse problema de reputação, de como diferenciar o conteúdo legítimo de um conteúdo furado, né? Especialmente na parte de ciência, esporte, moda, essas coisas, você tem opiniões divergentes, né? O técnico devia ou não ter contratado esse cara, ou ele errou ou não fazendo tal jogada. Agora, em ciência, você tem um certo e um errado, ou pelo menos um mais certo e um completamente errado. E a gente tem muito problema com isso em conteúdo, especialmente na língua inglesa, o que você vai encontrar, falando por biológicas, de gente falando que o HIV foi inventado para matar os gays, que o HIV... que a cura dele já foi descoberta há 20 anos e está guardada no cofre do CDC, que evolução é mentira e tudo mais. Como é que a gente diferencia esse conteúdo e cresce, valoriza ele e dá uma reputação para ele? A medida dos Science Blogs de outros lugares monta comunidades. Então, se alguém lê o que eu escrevo, entende do que eu falo e fala, bom, o que o Einstein escreveu ali, eu acho que está um pouco certo, ele está usando referência, ele está citando fontes que eu posso verificar e tudo, gostei da teoria ali. Agora ele sabe que o meu vizinho de Science Blogs, por mais que ele não entenda do que ele está escrevendo, provavelmente também é uma pessoa que entende o que está fazendo, porque afinal a gente está compartilhando o mesmo conteúdo. Então, a grande saída, especialmente em ciência, para os blogs, é compartilhar essa reputação formando redes. Assim como a gente vai ter redes dentro dos sites sociais. Eu tenho grupos de pessoas que eu sigo no Twitter com uma finalidade diferente. Eu sigo gente de publicidade e blogs para internet em geral. Eu sigo gente de ciência para tal coisa. Então você vai montando esses grupos que são eles que vão transmitir a reputação ali. E recomendo muito o Science Blogging, que é um coletivo de blog ciência, que ele simplesmente referencia as redes de blogs e quais são os blogs em todas as línguas que tiver, justamente para entrar nessa atividade de compartilhar a reputação entre eles. Então, se você lê um, você sabe que os outros provavelmente são bons e vai seguindo essa reputação. E aqui, outras formas de mídias, né? Já que a gente não tem só texto, já que a gente pode ter imagem, vídeo, música e todo tipo de coisa, o Tumblr ele é uma rede de blogs também, só que ele é uma ferramenta de blogs para disléxicos. Ele figura em duas frases de texto, no máximo, você não tem que prestar muita atenção, você vê na figura e está muito bom. Tem Tumblrs de ciências sérios, muito bons com pesquisa, o pessoal que está com a Curiosity lá em Marte, eles estão tweetando de lá e colocando as fotos e mandando as coisas na Curiosity. Mas você também tem alguns contraídos, esse aqui é só para dar um exemplo de uma coisa diferente, que é como o cientista se parece, que eles convidam os pesquisadores a mandar uma foto dele fazendo qualquer coisa, fazendo compras no mercado, andando na praia, com o filho no parque, fazendo qualquer outra coisa, para fugir daquela foto do cara, né, com o tubinho na mão, olhando contra a luz, assim, ou olhando no microscópio, que você sempre vai encontrar. Né? Agora mudou um pouco, você pode encontrar um pesquisador com uma luz azul ou meio laranja de fundo por causa do CSI. Agora a imagem de todo mundo é que o pesquisador, que o laboratório é aquela coisa na meia luz, com uma luz laranja de um lado, uma azul do outro, que eu não sei como é que alguém enxerga o chão ali.
E as fotos também de revista e de jornal estão ficando mais descoladas assim também. Mas para fugir disso, para mostrar que o pesquisador também usa roupa de civil, eu tenho como cientista se parece. Para os traumatizados, tenho como eu me sinto no laboratório, que é fantástico. Cada figura, todo dia tem que parar para falar, realmente. Então, dá para compartilhar esse tipo de coisa lá. O Pinterest, que ele é um Tumblr para disléxicos, é só imagem de vez, assim, isso não tem nem o texto, mas, de novo, pode ser usado para atividades construtivas, criativas, para divulgação de ciência. Aqui é um exemplo de uma disciplina que o professor fez, que as crianças tinham que sair achando fotos de rochas, para depois discutir como é que elas são formadas, o que elas fazem. Então dá para você ter, por exemplo, um evento científico, um congresso, ou um tema de pesquisa, alguma coisa que você está simplesmente compartilhando foto ou discutindo em cima disso, agregando o conteúdo todo via o Pinterest ou qualquer outro site de imagens. Tem os podcasts, que eu sempre falo que foi o que fez minha casa ficar mais limpa, e eu enfrentar o metrô com outra cara. Você põe o fone e está sendo produtivo, né? Você vai ficar 2 horas preso no ônibus, mas eu estou ouvindo agora o podcast, no caso do This Week in Virology para mim, que eu acho fantástico. É uma discussão de 1 hora, 1 hora e meia, toda semana, do Racaniello, que é um pesquisador da Universidade de Colômbia, com quem tiver disponível, falando de um artigo que a pessoa publicou, ou de uma área de pesquisa, ou discutindo. Ele leva a gente muito séria, bastante pesada. Já teve discussão dele com o Baldwin, que é prêmio Nobel na área, com o Peter Palisi, que é um dos caras que mais entende de influenza, na época do H1N1. Então, eu posso não estar lendo sobre outros vírus ou fazendo outras coisas, mas quando eu vou ouvir o podcast ali toda semana, eu fico sabendo de outra pesquisa legal, de gente que faz uma coisa um pouco diferente. A reunião de laboratório de virologia que eu não consigo ter no meu departamento, eu vou ter via podcast, enquanto eu estou no metrô ou no ônibus. Um outro exemplo é o Futures in Biotech, que é um blog que um podcast que não é mais tão atualizado, eu nem sei se ele ainda é feito, mas eu estava ouvindo ele em 2006, 2007, 2008, com pesquisa que foi publicada esse ano passado. Ele estava pegando gente que manjava muito de uma área de ponta e falando sobre tendências futuras, assim, o Sanger, o dono da Roche, para falar do desenvolvimento do 454, antes dele ser lançado, de como o genoma Neandertal estava sendo sequenciado, e de como eles estão montando as primeiras máquinas para fazer análise visual de sequências, que é uma coisa doida. E por aí vai, em discussão acadêmica, relevante, importante, contribui para a minha área. Já cansei de sugerir trabalhos para os outros, ou de incorporar coisas do que eu faço, que eu leio ou ouço nesses lugares. E é um conteúdo acadêmico sério, bem disponível. Aqui no Brasil a gente tem podcasts, tem o podcast da FAPESP, tem um ou outro de universidades, mas não tem nada acadêmico desse nível, com o pesquisador discutindo, falando da pesquisa dele no dia a dia, pesado. Pelo menos não que eu conheça. Tem aqui o canal de podcast do iTunes, só para dar um exemplo do tanto de coisa que tem lá. Vários pesados, filmam as aulas, os melhores cursos, e põe isso tudo disponível online para você poder ver, ler, tipo, ouvir aquilo depois. Para eles é uma propaganda, pegar o melhor professor, o melhor curso e botar lá para fazer propaganda da universidade. E a gente aqui com universidades públicas, com aulas que teoricamente podiam ser ouvidas por todo mundo, e não tem um videozinho lá de qualquer coisa dessas. E não perguntem se dá para fazer isso. Tá? Eu conheço gente que tentou fazer isso. Eu falei, pega a câmera e grava a aula. Depois você pergunta se pode. Então foram perguntar, está 2 anos tramitando na reitoria da USP, para ver se vai poder, vai fazer, qual que é o direito, como é que faz. E quando puder, já não tem nem mais vídeo. Né? Aqui é um ótimo exemplo, eu acho, de videocasts, que é o Periodic Table of Videos, é um professor da Universidade de Nottingham. Ele corresponde bem ao estereótipo de cientista do pessoal. E ele filma cada semana um elemento fazendo o que aquele elemento faz de importante. Então, no dia de Mercúrio, ele arrumou uma piscina de Mercúrio e botou uma bala de canhão boiando no Mercúrio, para mostrar que o Mercúrio é denso. Aí, para falar do oxigênio, ele faz a explosão. Para falar do hélio, ele expõe alguém com a vozinha fina. E toda semana ele botava o aluno dele para se lascar fazendo alguma coisa e põe o vídeo dele lá. Só que tem uma coisa muito importante aqui que eu vou repetir em outros lugares. Ele não colocou isso no site da universidade. Ele colocou isso no YouTube. Ele coloca o link para o site dele, ele coloca tudo no perfil do YouTube. Mas ele está levando esse conteúdo para quem está lá.
Tá? Ele não está deixando isso escondido no canto. Então eu não estou falando, olha, você que está aí na internet vendo vídeo de gatinho, está vendo bêbado na rua se ferrando, tá vendo mulher melancia dançando, saem do YouTube, fecha o YouTube, entra no site da universidade, clica em laboratório do professor, departamento de, laboratório tal, ver vídeos, quero ver vídeos de química, vídeo número 1. Não, você está no YouTube, você está vendo qualquer coisa interessante, de repente você vê um cachorro latindo fino porque ele engoliu hélio, aí você procura hélio e vai cair no vídeo dele. Vídeo acadêmico, feito na universidade, falando sobre elemento, com link para um monte de outras coisas ali no meio. Aí, quem sabe, você clica no vídeo e vê. Você não está tendo que sair do que você estava fazendo ali. Ele estava falando a tua língua, está te apresentando no lugar que você está familiarizado. Isso a gente não consegue fazer ainda. Pegar um conteúdo acadêmico e levar ali, onde a pessoa está vendo. Mas tem outro jeito de fazer também. Tem, por exemplo, o Facebook. Tem o jeito tradicional, monta uma comunidade, divulga o conteúdo científico ali dentro. Perdão para o Ricardo Gandara que organiza a comunidade, eu não pus o link aqui embaixo. Mas tem jeitos mais inovadores, tem jeitos mais legais de fazer divulgação em Facebook. O perfil do Steve Jobs, eu achei dele, com a linha do tempo da vida dele, tudo que ele tinha criado dentro do Facebook. Então você chegava lá, tinha as fotos dele em diferentes épocas, o que ele inventou naquele período, o link para aquela coisa.